Olá, consumidor! Está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Se pensou que porque o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor já passou, as atividades da ADECO ficaram por aí, está muito enganado. 15 de março talvez seja o dia mais simbólico para a comunidade consumerista mundial, mas a luta pela causa da defesa dos direitos do consumidor é diária. Este é o motivo e o propósito da existência da ADECO. Porque consumidores somos todos nós e todos os dias da nossa vida. O que é que um consumidor cabo-verdiano consciente e responsável faz? Fica na nossa sintonia e informa-se dos seus direitos e deveres. No programa de hoje temos os seguintes temas: participação da ADECO no webinar Consumo em Tempo de Pandemia, entre o desperdício e a sustentabilidade. Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, o que o governo pode fazer para combater a poluição por plástico. Em informação jurídica, saiba o que é a violência baseada no género. No Diário de uma Consumidora Sustentável, conheça e pratique o R de reciclar dos 7 R's do consumo sustentável. Direitos e deveres do consumidor sobre contribuição de audiovisual, consignação e dever de entrega. A DEC responde quais são os cuidados necessários para as compras via internet. No Minuto do Consumidor, falamos sobre conflitos nas relações de consumo, como e onde reclamar. Saúde na mesa sobre o Dia Mundial da Água. Em educação financeira, saiba qual a relação entre a educação financeira e a sustentabilidade. Saiba também qual a importância de associar-se à ADECO e, para terminar o programa Combatendo a Poluição por Plástico, a ADECO conta o conto no olhar das crianças. A DECO participou no webinar Consumo em Tempo de Pandemia entre Desperdício e Sustentabilidade, promovido pela ARM no âmbito das celebrações de 15 de março, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. A Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARM, promotora do evento, escolheu a temática Consumo em Tempo de Pandemia entre Desperdício e Sustentabilidade para debater neste Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2021, com vista a sensibilizar os consumidores no contexto da pandemia da Covid-19. A cerimónia de abertura do webinar foi presidida pelo ministro que tutela a pasta do consumidor, Fernando Elísio Freire, e contou com a participação de 3 oradores: o PCD da ARM, Isaías Barreto da Rosa, o Inspetor-Geral das Atividades Econômicas, Paulo Monteiro, e o PCD da ADECO, Marco Antônio Cruz, que falaram sobre os desafios da promoção do consumo sustentável em tempo de pandemia na perspectiva dessas 3 entidades. Durante a sua intervenção, o PCD da ADECO parabenizou a ARM pela iniciativa, realçou a satisfação em trabalhar com essas instituições, apelou ao governo recursos adequados para o funcionamento da associação, alertou sobre a necessidade do cumprimento e revisão da Lei de Defesa do Consumidor e, ainda sobre a temática, terminou declarando que o país está em confinamento, mas os direitos dos consumidores não podem estar em quarentena. Que o combate à poluição por plástico mediante atitudes e criação de soluções sustentáveis é uma responsabilidade de todos, isso já sabemos. Durante todo esse tempo de consciencialização sobre a temática do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor deste ano, que é combatendo a poluição por plástico, temos dirigido-nos aos diferentes agentes sociais. Hoje, Kathleen Silva fala sobre o que o governo pode fazer para combater a poluição por plástico. Para solucionar a poluição por plástico, tem de haver responsabilização e comprometimento de todas as partes. E quando eu digo todas as partes, eu chamo a atenção para os consumidores, para as empresas e governos. A trajetória atual do crescimento da poluição plástica mostra que a crise está a aumentar ainda mais devido à atual pandemia da Covid-19. O atual sistema permite o crescimento desenfreado de resíduos plásticos e as iniciativas vigentes não são capazes de prevenir a duplicação do plástico até 2030. Mas nós podemos mudar isso com uma abordagem única a ser adotada em todos os setores. Ações imediatas são necessárias para impedir o crescimento desenfreado da poluição plástica, além de iniciativas coordenadas para que cada parte seja responsabilizada por solucionar
a poluição plástica. Uma abordagem sistemática, com estratégias em todo o ciclo de vida do plástico, é necessária para traçar o caminho rumo à natureza livre do plástico. Esta abordagem pode reduzir a produção de resíduos plásticos em 57% e a produção de plástico virgem em quase 50%. A ADECO chama para uma ação global o governo e os consumidores pedem que o governo estabeleça metas nacionais para a redução, a reciclagem e o controle do plástico em linha com os tratados mundiais, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Implemente instrumentos apropriados para políticas que incentivem a criação e o uso de plástico reciclado no lugar de plástico novo e a inovação de alternativas sustentáveis que tenham um menor impacto ambiental, que investam em sistemas ecologicamente fundamentados para a gestão de resíduos domésticos, que elaborem leis eficientes e robustas e esquemas comerciais que tornem os produtores e transformadores de plástico responsáveis por reverter esta crise, que implementem medidas satisfatórias de monitoramento e conformidade para todas as políticas relacionadas à produção, recolha e gestão de resíduos, que trabalhem adequadamente a nível regional e investam em abordagens municipais para estabelecer um plano de gestão robusto e mecanismos de informações transparentes, que proíbam plásticos descartáveis de uso único, visando reduzir o consumo e impor aos fabricantes a fabricação de produtos reutilizáveis, que implementem instrumentos adequados de políticas públicas que incentivem o uso de plástico reciclado no lugar de plástico novo, que eliminem a má gestão de resíduos ao erradicar o despejo de resíduos plásticos a céu aberto, nas ruas e em aterros não regulamentados. E, por fim, que colaborem com grupos da sociedade civil para garantir uma abordagem sistemática, evitando ações de políticas individuais e fragmentadas. Como eu disse, todas as partes interessadas deverão estar alinhadas ao objetivo comum de acabar com a poluição por plástico e de reverter esta crise global. Ao nos tornarmos responsáveis por nossas ações e trabalhando juntos, nós podemos solucionar o problema mundial da poluição por plástico. Para além de ser o mês do consumidor, março é também o mês da mulher e da promoção dos direitos desse género, que é um dos pilares da sociedade e do mundo em geral. A informação jurídica de hoje explica o que é violência baseada no género, com a jurista Ruth Silva. A violência baseada no género, normalmente designada por VBG, é qualquer tipo de ação mediante o qual alguém tem ou teve algum tipo de relação de intimidade, desde o namoro, a união de fato ou o casamento, em que impõe a sua vontade à outra, obrigando-a a agir de acordo com os seus desejos e caprichos. A violência baseada no género constitui uma violência total dos direitos humanos e é um obstáculo para o desenvolvimento de qualquer sociedade democrática. Na realidade, qualquer tipo de violência, seja de que forma for, trata-se da violação da dignidade, da ética e do respeito aos direitos humanos dos cidadãos. Em Cabo Verde existe uma legislação específica de 10 de janeiro de 2011 que vem regular a VBG. É uma lei especial que destina a prevenir e reprimir o crime da violência baseada no género. Durante muito tempo, a violência foi um fenómeno assistido em silêncio pela sociedade e pelas instituições, tratando muitas vezes como um crime semipúblico, do qual dependia da mera queixa por parte do ofendido. A nova lei estabelece a VBG como um crime público, ou seja, só é necessária a recepção da sua notícia pelas autoridades competentes ou uma denúncia por qualquer pessoa para com o crime, mesmo contra a vontade daquele que sofre a agressão. A violência baseada no género são todas as manifestações da violência física ou psicológica, quer traduzem ofensas à integridade física, à liberdade sexual, coação, ameaça, privação da liberdade ou assédio, assentas na construção de relações de poder desiguais, designadamente pelo ascendente econômico, social, cultural do agressor. Essa lei aplica-se a todas as situações da violência que põem em causa a efetiva igualdade de género, situações derivadas do exercício de poder entre pessoas, em que a violência é praticada de forma isolada ou recorrente, ou também em qualquer situação de violência praticada por quem, tendo autoridade ou influência sobre uma pessoa, a assediar sexualmente. São várias as situações de aplicabilidade da VBG previstas e punidas na lei, em que aquele em razão da qual
género, praticar contra outrem atos de violência, seja através de um soco, de um empurrão, de um aperto no pescoço, de uma ameaça, assustar, forçar relações sexuais, controlar, intimidar ou qualquer outra forma de agressão, é punido com uma pena de prisão de 1 a 5 anos ou uma pena de multa consoante a natureza do crime, podendo até mesmo agravar em 1/3 da pena, nos seus limites mínimos e máximos, quando existem, nessas circunstâncias, menores a cargo da vítima ou do agente, quando também seja praticado, por exemplo, nos locais públicos, né? De forma fechatória para com a vítima, ou ainda quando resultar da doença contagiosa grave para a vítima, entre milhares de outras situações. Dia de chuva bem, tabapescope no bem dança. Dança de esperança para amanhã e tá chegar. Dia de chuva bem, tabapescope no bem voar. Voo de esperança para nós terra que não tá mal. Tá dançando no ar, tá pensando nos meninos, tá pensando no sorriso de um lavrador. Tá voa uma boa, viva de mim está a crescer. Tá pensar que o castigo já vem acabar. Dia de chuva bem, tabapescope no bem dança. Dança de esperança para amanhã e tá a chegar. Dia de chuva bem, tabapescope no bem voar. Voo de esperança para nós terra que não tá mal. Tá dançando no ar, tá pensando nos meninos, tá pensando no sorriso de um lavrador. Tá voando a pôr, viva de mim está a crescer, tá pensar que o castigo já vem acabar. Tá florescer, esperança tá a renascer. Torna a sorrir, Cabo Verde torna a florir, tá ser mais fácil continuar. Dia de chuva bem, tabapescope no bem dança. Dança de esperança para amanhã e tá a chegar. Dia de chuva bem, tabapescope no bem voar. Voo de esperança para nós terra que não tá mal. Tá dançando no ar, tá pensando nos meninos, tá pensando no sorriso do lavrador. Tá voando a pôr, riba de mim está a crescer, tá pensar que o castigo já vem acabar. Existe um ditado que diz:
nada se perde, tudo se transforma. Imagina um mundo sem lixo, onde, por exemplo, todo o plástico descartado é reaproveitado e reintroduzido num sistema produtivo, industrial ou artesanal, de modo a ter outros usos e funcionalidades. O Diário de uma Consumidora Sustentável dá-nos dicas de como tornar isso uma realidade. Conheça e pratica o R de reciclar dos 7 R's do consumo sustentável com a voluntária Whitney Inocêncio. Cá estou eu de novo para vos falar de mais um R do consumo sustentável: reciclar. Quem nunca ouviu falar em reciclagem? Muitos certamente já ouviram falar. Para os que não, reciclagem é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo produto ou uma nova matéria-prima, com o objetivo de diminuir a produção de resíduos que se acumula na natureza. A reciclagem possui um importante papel, uma vez que, além de reduzir a quantidade de resíduos no ambiente, também diminui a procura por novas matérias-primas. Dessa forma, quanto mais se recicla, mais se reaproveita e, consequentemente, menos é necessidade de extrair novos materiais da natureza. Como já entendeu, a reciclagem é um importante processo para a diminuição do lixo e da extração de recursos. Cabo Verde ainda não dispõe de um sistema de coleta seletiva de lixo e reciclagem, o que nos deixa sem meios de dar um destino melhor aos nossos resíduos. No entanto, mesmo que ainda não haja o processo de reciclagem, existem vários grupos, instituições e empresas que reciclam lixos encontrados nas praias e não só e transformam esses resíduos em souvenirs, tijolos, bolsas, brinquedos, etc. Se tens em casa embalagens de plástico, de vidro, que queres desfazer deles e não sabes o que fazer para os descartar de forma sustentável, procura nas redes sociais que vais encontrar muitos projetos que precisam da tua colaboração. Fica a minha dica final. Se não conseguir reciclar, reduzir e reutilizar é a melhor opção. E assim, com mais este gesto simples, vais estar a dar o teu contributo para a redução da poluição por plástico. Ouvinte consumidor, você tem curiosidade em saber quem recebe ou como é distribuída a taxa de audiovisual que você paga? Então preste atenção à rúbrica dos seus direitos e deveres de consumidor. Hoje a jurista Janiles Oliveira fala-nos da contribuição de audiovisual, consignação e dever de entrega. Contribuição para o audiovisual, consignação e dever de entrega. A contribuição para o audiovisual a favor das respectivas concessionárias é devida mensalmente pelos respectivos consumidores. O produto da contribuição é consignado às concessionárias com responsabilidades na produção, agregação, distribuição e difusão de conteúdos audiovisuais do serviço público da rádio e televisão, constituindo-a receita própria das concessionárias. As quantias provenientes da cobrança da contribuição da audiovisual são entregues às concessionárias com responsabilidades na prestação do serviço público da rádio e televisão, até o último dia do mês seguinte àquele em que se procedeu à cobrança, nas seguintes proporções: 70% à concessionária com responsabilidades na produção e difusão de conteúdos audiovisuais do serviço público da rádio e televisão. 20% à concessionária com responsabilidades na agregação, distribuição e difusão de conteúdos audiovisuais ao serviço público da rádio e televisão em formato digital. Caso houver inobservância da entrega das quantias provenientes da cobrança da contribuição da audiovisual, implica o pagamento de juros de mora. Continuamos com a jurista Janiles Oliveira, que agora responde a dúvidas dos consumidores sobre quais são os cuidados necessários para as compras via internet. Em ADECO responde. A ADECO recomenda-se aos consumidores os seguintes cuidados: verificar qual o endereço físico do consumidor e se existe algum telefone ou e-mail para esclarecimento de eventuais dúvidas. Buscar informações sobre o site
e identificar o endereço físico da empresa. Verificar os procedimentos para reclamação, devolução do produto ou prazo para entrega. Não fornecer informações pessoais desnecessárias para a realização da compra. Verificar as medidas em que o site adota para garantir a privacidade e segurança dos usuários. Guardar todos os dados da compra, como o nome do site, itens adquiridos, valor pago e forma de pagamento, e número de protocolo da compra ou do pedido. Guardar e-mail eletrônico ou mesmo impresso a confirmação do pedido, e-mails trocados com o fornecedor que comprova a compra e as condições. Verificar se há despesas com fretes e taxas adicionais, bem como o prazo de entrega da mercadoria ou execução do serviço. Exigir nota fiscal, imprimir o contrato firmado ou arquivar em meio digital seguro que permita uma futura impressão. Conflitos nas relações de consumo. Saiba como e onde reclamar em 1 minuto. No Minuto do Consumidor, com Simone Delgado. Uma relação de consumo é marcada pela participação de vários intervenientes. Você, o consumidor, o fornecedor ou prestador de serviço e, por vezes, intermediários, o que faz com que surjam conflitos entre estes mesmos intervenientes. Os motivos são variados: atraso na entrega, produtos com defeito, serviços defeituosos, má utilização do produto, entre outros. Mas é importante que você, consumidor, saiba o que fazer a quando destas situações e que você, fornecedor ou prestador de serviço, saiba como agir perante tais situações, respeitando sempre os direitos do consumidor. Existem empresas que possuem um serviço de apoio ao consumidor, responsáveis por receber reclamações e procurar resolver o problema. Então, consumidor, se ocorrer um conflito de consumo, primeiro contacte a empresa. Quando for reclamar, conte em detalhe tudo o que aconteceu, para o ajudar a resolver o problema. Leve os recibos, pedidos, certificados de garantia, contrato, entre outros documentos, caso os tiver. Não se esqueça de anotar o nome e o cargo da pessoa que o atendeu. Se você não resolver o problema com o fornecedor, dirija-se à ADECO e faça a sua reclamação. A Associação para a Defesa do Consumidor conta com um gabinete jurídico que apoia os associados na resolução dos conflitos, tentando sempre um acordo entre o fornecedor e o consumidor, pensando sempre na proteção dos direitos e interesses dos consumidores. A água não depende de nós. Somos nós que dependemos da água para que possa existir vida no planeta. 22 de março é o Dia Mundial da Água. Cuidar e preservar as fontes da água está diretamente relacionado com a sustentabilidade para a nossa própria sobrevivência. Hoje, em Saúde na Mesa e em todos os dias da nossa vida, a bebida principal é a água. Com a nutricionista Gisele Mota. Comemora-se a 22 de março o Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da Água tem por objetivo celebrar a água, aumentar a conscientização sobre a crise global da água, sensibilizar os líderes políticos e a sociedade civil para a conservação deste bem, assim como apoiar o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. O lema deste ano é valorizar a água. O valor vai muito além do preço. Não podemos esquecer que a água é essencial à existência humana, à saúde, à segurança alimentar, ao ambiente, assim como tem um valor imenso para a população, economia, agricultura, pecuária, indústrias, educação, cultura, para as atividades do dia a dia, como limpeza e higiene pessoal, e atualmente também tem um grande contributo no combate à Covid-19, uma vez que lavar as mãos com água e sabão é uma das medidas eficazes da prevenção. Todos esses valores são importantes e devem ser considerados para a melhor administração desse recurso natural, que apesar de ser renovável, não pode ser utilizado de maneira irracional e sem cuidados para a sua manutenção. Cabe frisar que a escassez de água afeta mais de 40% da população mundial e que a tendência é aumentar, tendo em conta as mudanças climáticas, o aumento populacional e a gestão inadequada desse recurso natural.
A água é o ponto fundamental do desenvolvimento sustentável e deve ser vista em todas as suas vertentes, ambiental, econômica e social. Ao longo dos anos tem crescido a preocupação com esse tema e há o engajamento de vários elementos para possibilitar a sustentabilidade ambiental, reduzir o desperdício, reduzir a poluição, atenuar as mudanças climáticas, fornecer água de qualidade às populações, auxiliar a alcançar as 8 metas das ODCs, promover medidas de proteção dos biomas aquáticos, bem como erradicar a pobreza, possibilitar o crescimento econômico e o desenvolvimento de técnicas e métodos de tratamento de água. Dicas da semana. Benefícios da água para a saúde. Beber água ao longo do dia é fundamental para manter o bom funcionamento do organismo. A água hidrata o corpo, contribui para a nossa disposição energética, ajuda no bom funcionamento do nosso cérebro, no metabolismo, na melhora do desempenho físico, regula a temperatura corporal, ajuda a regular o intestino, ajuda a manter a pele saudável, a combater acne, estrias e celulite, contribui para o bom funcionamento dos rins, facilita a digestão, melhora a circulação sanguínea, entre outros. A sede é um sinal de que o nosso corpo precisa de água. O ideal é ingerirmos águas e outros líquidos na quantidade necessária ao longo do dia, independentemente do sinal de sede. Atenção especial aos idosos, que têm menor percepção de sede e por isso o cuidado com a hidratação deve ser maior. Use sempre água potável para o consumo. Você, consumidor, também tem um papel fundamental na preservação desse recurso. Evite desperdícios de água. Na hora do banho, feche o chuveiro enquanto passa o sabão. Ao escovar os dentes, coloque a água no copo ou feche a torneira enquanto escovas os dentes. Assim reduzes a quantidade de água utilizada para escovar e enxaguar a boca. Não deixar as torneiras pingando. Certifique que estão bem fechadas e verifique se não há vazamentos, por exemplo, na descarga da casa de banho e em outros locais. São as ações do nosso dia a dia que vão proporcionar a redução dos danos ambientais causados ao planeta. A educação financeira é um dos pilares fundamentais da sustentabilidade. Educação financeira e sustentabilidade é o tema de hoje abordado por Herman Freire em Educação Financeira. Educação financeira e sustentabilidade. Educação financeira e sustentabilidade possuem uma relação direta e íntima entre si. Nossas ações no dia a dia vão proporcionar a redução dos danos ambientais sobre o planeta e melhorar a qualidade de vida, assim como nossas decisões de consumo agora vão impactar o nosso futuro. Provavelmente serão nossas ações no presente que farão toda a diferença para garantirmos um futuro mais tranquilo e sustentável amanhã. Portanto, tome atitudes como repensar os hábitos de consumo, reduzir o consumo desnecessário, reutilizar e recuperar ao máximo antes de descartar e reciclar atitudes. Uma pessoa consciente economiza para investir em um futuro melhor e um planeta mais sustentável. O mais importante de tudo é você saber que o uso consciente do dinheiro no presente é uma prática indispensável para uma sociedade mais colaborativa e um planeta muito mais sustentável. Poupar antes de gastar é reaproveitar produtos e conservar melhor o meio ambiente. Caro ouvinte consumidor que nos escuta, obrigada por ser sócio da ADECO, por acreditar e apoiar a causa da defesa dos direitos do consumidor. E se ainda não é sócio da ADECO, o momento não poderia ser melhor, tendo em conta as celebrações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Escuta e saiba qual a importância de associar-se à ADECO, com Kathleen Silva. Ao associar-se à ADECO, você fica protegido contra problemas de consumo, ainda ganha benefícios exclusivos e recebe vantagens pessoais e financeiras. Prestamos orientação e apoio, temos ao dispor do associado um atendimento exclusivo e personalizado para esclarecer dúvidas sobre direitos de consumo e discutir assuntos do interesse do consumidor com os nossos orientadores. Disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Prestamos aconselhamento jurídico sem custo adicional. Terá à sua disposição especialista em direito e defesa do consumidor para ajudá-lo e orientá-lo e até intervir por você caso tenha problemas com alguma empresa. E para ter acesso a este atendimento, basta ligar para o 973 32 30 e agendar um horário.
O sócio tem uma outra vantagem, que é a gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO. Recebe comunicados por e-mail, tem acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, recebe a newsletter mensal com informações atualizadas que farão de você um consumidor mais consciente, tem acesso exclusivo à biblioteca física na sede da ADECO, no Mindelo, tem a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação. Poderá influenciar a política do consumo, passa a ser um dos donos da associação, tem a possibilidade de representar a ADECO nos meios de comunicação, tem o direito de convocar e participar na Assembleia Geral com voz ativa, de eleger e ser eleito a cargos dos órgãos sociais e de consultar os relatórios e contas da associação. Ao associar-se à ADECO, além de usufruir dos benefícios oferecidos, você vai contribuir para o reconhecimento e desenvolvimento da única associação de defesa do consumidor no país. Pronto para garantir todos os benefícios do associado agora mesmo? Faça como centenas de sócios e garanta as melhores vantagens que só a ADECO traz para você. A ADECO avisa aos sócios e consumidores em geral que o programa radiofónico A Voz do Consumidor, emitido todas as sextas-feiras às 14h05 na RCV, será suspenso desde o dia 1 de março até o dia 18 de abril, devido ao período correspondente à campanha eleitoral e à realização das eleições legislativas de 2021. Decisão comunicada pela direção da Rádio de Cabo Verde em cumprimento do artigo 21º do Decreto Legislativo número 10/93 de 29. Passo mais largo que voou. Se não botar cair de costa, mundo inteiro tá cair riba bom. Fiz a bolinha com pisa de mel. Cabo da passo mais largo que voou. Se não botar cair de costa, mundo inteiro tá cair riba bom. O querer subir mais alto, mais boas as terras tá na chão. Vou querer ser rei, mas é um rei sem coroa. Vou querer subir mais alto, mais boas as terras estão no chão. Vou querer ser rei, mas é um rei sem coroa. Vou cantar vitória, é vitória sem glória. Com natureza que tá brincando. Vou cantar vitória, é vitória sem glória. Com natureza que tá brincado. Oferta é teu, ainda santo que está desconfiado. Tarta com cheto, há bom trunfo decorado. Oferta é teu, ainda santo que está desconfiado. Carta com cheto, há bom trunfo decorado.
Cabo da passo mais largo que bom. Se não botar cair de costa, o mundo inteiro tá cair de vapor. Vou querer subir mais alto, mas boas a sarasta na chão. Vou querer ser rei, mas é um rei sem coroa. Vou cantar vitória, é vitória sem glória. Com natureza, que tá brincando. Oferta é teu, ainda santo que está desconfiado. Carta com cheto, a bom trunfo decorado. Adaptado do livro da Associação Espaço Gota d'Arte pela voluntária Sali Delgado, no âmbito da celebração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e a temática Combatendo a Poluição por Plástico, hoje apresentamos a primeira parte do conto que nos fala sobre os 7 R's do consumo sustentável no olhar das crianças. A DECO conta o conto com Sali Delgado e a participação especial de Vânia Neves e Rony Pereira. Olá, meninos! Olá! Tudo bem? Sim! Ok. Vocês gostam de histórias? Sim! De músicas? Sim! E gostam da natureza? Sim! Muito bem. Então, hoje vamos ouvir uma grande história, uma linda história deste livro que chama-se No Olhar das Crianças e tem belas músicas. Então, história. Fortuna do céu, amém! Muito bem. Era uma vez, no ano de 2000 e plim, bem perto do Sol, da Lua e de muitos outros planetas, a fada mais velha e mais sábia do universo sentia-se triste, muito triste. A culpa era de um pequeno planeta que dia após dia ia perdendo as suas cores, as suas formas e os seus cheiros. Na esperança de encontrar uma solução, a fada sábia viajou por todo o pequeno planeta. Conheceu muitos lugares bonitos e muita gente diferente. Apercebeu-se que as crianças, na sua simplicidade, poderiam ser a solução para o complexo problema do pequeno planeta, da perda de cores, de formas e de cheiros. Resolveu viajar de novo pelo pequeno planeta, desta vez com o propósito de convidar 2 crianças para juntarem-se a ela na sua grande tarefa, que era recolorir, reformar e reperfumar o pequeno planeta. E ainda chamar a atenção para a mudança de hábitos de consumo no dia a dia das pessoas e garantir um futuro melhor para o pequeno planeta, praticando os 7 R's da sustentabilidade. Preparou a viagem com muito cuidado. Certificou-se de que a sua varinha mágica estava na máxima e foi-se. Andou, passou pelos 5 cantos do pequeno planeta. Escolheu as 2 crianças e cada uma trazia algo de especial para ajudar nesta missão. Com a certeza de ter feito uma boa escolha, a fada sábia sentiu-se mais leve e com esperança num planeta melhor. Marcou o encontro com as crianças lá bem no meio do azul. Deu a cada um barquinho de cores diferentes.
Deu-lhes um envelope mágico com os 7 erros dentro de cada barquinho e um mapa mágico para que não se perdessem. Assim, chegariam como combinado no meio do azul no último dia do ano de 2000 e plim. Lá em conjunto, diriam adeus ao velho ano e aos velhos costumes que levaram o pequeno planeta a ficar menos bonito. Ali poderiam receber um novo ano com uma nova atitude e esperança num planeta melhor. As crianças chegaram no dia combinado. Vinham com vontade de ouvir o que a fada tinha para lhes dizer. A fada sábia levou-as a subir ao monte mais alto lá do azul. Ali poderiam ver a grande parte da sua beleza. Falou-lhes do tempo em que todo o pequeno planeta era assim, bonito, colorido, perfumado e com muitos animais, todos diferentes, e com plantas também diferentes. Falou-lhes de uma maneira tão bonita, mas tão bonita, que as crianças quase sentiram ter vivido aquele tempo. Eu sou a fada mais velha e mais sábia do universo, mas para mudar uma coisa, preciso da minha varinha mágica. E é ela que me ajuda a fazer as magias. Mas vocês, as crianças, têm o poder de ser crianças que vos dá força para mudar tudo. Nem sequer precisam de uma varinha mágica. Só por serem crianças, podem transformar o mundo num lugar melhor. E num passo de magia, foi-se no azul. E agora? A fada sábia já foi. Como é que vamos fazer? A fada sábia juntou-nos para essa tarefa importante. Agora precisamos contar um pouco da nossa história para nos conhecermos melhor. Juntos iremos conseguir cumprir a nossa missão. É com a primeira parte do conto No Olhar das Crianças que insta consumidores mirins e graúdos a serem mais conscientes em relação à problemática da poluição do nosso planeta e adotarem comportamentos de consumo mais sustentáveis, que terminamos o programa de hoje. Quem quiser saber o final da história já sabe que terá de sintonizar o nosso programa na próxima semana. A DECO está disponível para os sócios e consumidores em geral através do telefone 232 70 33, telemóvel 973 32 30, 527 36 45, pelo e-mail informacão@adeco@gmail.com e site adec.cv. Siga todas as atividades do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e programas da ADECO em Facebook, Twitter e YouTube. Leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Nos despedimos com você em apresentação Margarete Lima e nos controles técnicos César Benroche. Voltamos na próxima semana, à mesma hora e sintonia. Até lá, consumidor, lava as mãos, use máscara e celebra o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor.